Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o Lusitânia 21. Este é um jogo da Pythagoras Games. É um jogo para 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 20 minutos. Em Lusitânia 21 vamos voltar outra vez à Lusitânia porque o Imperador não está a gostar muito como está a decorrer a guerra. Mas ainda assim, visitantes curiosos com a mesma vêm para ver como é que a Lusitânia se está a aguentar e como é que o exército romano está a comportar. Por isso mesmo, se querem voltar à Lusitânia, formar novo exército e ver as novidades deste Lusitânia 21, é verem agora na mesa. E como sempre, começamos a preparação do jogo. E começamos por adquirir todas as cartas que têm o Deus Marte na traseira. E, dependendo do número de jogadores, vamos retirar cartas. Vamos retirar uma carta de comandante, que são estas daqui, por cada jogador que não jogar. Isto é, se apenas forem 2 jogadores, irá jogar a carta de Júlio César e uma carta de comandante. Se forem 3 jogadores e se forem os 4 jogadores, irão jogar todas as cartas. Vamos dizer que é 3 jogadores, portanto, vai ser jogada a carta de Júlio César e mais 2 cartas de comandante. A outra pode sair do jogo. Iremos então depois baralhar e dar aleatoriamente uma carta a cada jogador. Estes irão então virar a carta para a frente. A carta será colocada o mais à esquerda possível, porque à direita será criado o nosso exército. Esta será a posição 0 e vamos ter mais 8 posições para o resto das cartas. De seguida iremos adquirir a carta de treino, que será virada para cima no centro da mesa à vista de todos. De seguida iremos adquirir todas as cartas que têm o músico na traseira, sendo as cartas de visitante, as cartas de soldado e as cartas de equipamento. Iremos baralhar todas muito bem e vamos colocá-las no centro da mesa também. E iremos dar 3 cartas a cada jogador. Esta será a mão inicial de cada jogador. Os jogadores vão sempre, no final da sua jogada, ter 3 cartas na sua mão. Não menos, não mais. Finalmente serão tiradas 4 cartas do topo do baralho e esta será chamada a zona de treino. E está pronto a jogar, sendo o primeiro jogador o jogador que tiver a carta do Júlio César. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a ter 21 ou mais pontos de vitória no seu exército. Para isso terá de recortar cartas de soldado, de equipamento e de visitante que lhe irão dar pontos suficientes para chegar a 21 ou mais. O jogo irá decorrer por turnos consecutivos, começando no jogador inicial e depois indo pela esquerda a favor dos ponteiros de relógio até ao final do jogo. No seu turno, cada jogador irá realizar uma de 3 ações possíveis, podendo trocar cartas, podendo recrutar cartas ou podendo dispensar cartas. No seu turno, um jogador irá obrigatoriamente fazer uma de 3 ações possíveis. Poderá trocar cartas, poderá recrutar soldados, poderá recrutar equipamentos e poderá recrutar visitantes. Ou então poderá dispensar uma carta da sua mão. Para além de uma destas ações, o jogador poderá realizar uma ação livre a qualquer altura durante o seu turno, que será explicada mais adiante. Depois de executar a sua ação, e possivelmente uma ação livre, o turno irá passar ao jogador à esquerda, que irá realizar o seu turno, e assim por diante, até ao final do jogo. Se o jogador escolher no seu turno a ação de trocar cartas, o jogador irá escolher uma das cartas do campo de treino, que irá levar para a sua mão. De seguida, irá colocar uma carta da sua mão no mesmo local da carta que retirou, virada para cima. Se alguma vez estiverem presentes 3 cartas do mesmo tipo, seja eles de equipamento ou da mesma cor do estandarte, removem-se essas 3 cartas para a pilha de descarte e revelam-se 3 novas cartas. Se o jogador escolher a ação de recortar, ele irá jogar uma carta da sua mão à sua frente, iniciando então o seu exército, podendo ser então uma carta de soldado, de equipamento ou visitante.
Existem no máximo 9 posições no exército do jogador, sendo a posição 0 a carta com o deus Marte, ou então, posteriormente, uma carta de visitante. As restantes cartas de soldados deverão ser colocadas por ordem do seu número romano no estandarte no canto inferior esquerdo. Isto é, esta é a posição 1, portanto, deverá ficar logo à direita da carta de Marte. Esta será, então, a carta na posição 2. Se eu tiver uma carta, então, uma posição mais à frente, eu vou colocá-la mais à frente, mais ou menos, deixando o espaço necessário para as restantes cartas, mas ajeitando de acordo com a posição. Se recortar então o soldado, ele irá biscar uma carta do topo do baralho de bisca, levando-a para a sua mão, refazendo sempre a sua mão a 3 no final de cada jogada. A cor do jogador é determinada pela primeira carta de soldado romano, o que significa que apenas ele pode utilizar legionários romanos dessa cor, não podendo outro jogador utilizar legionários romanos dessa cor. Nem o próprio jogador pode utilizar legionários romanos de outra cor. Isto é, eu iniciei uma cor amarela, eu só vou poder utilizar soldados romanos legionários da cor amarela. Outro jogador não poderá utilizar amarelos, eu não poderei usar nem verde, nem vermelhos, nem azuis. No entanto, eu vou poder utilizar outras cores, como é o caso dos mercenários. Os mercenários terão o estandarte de cor branca e são utilizados como outro soldado na posição do estandarte. No entanto, apenas cada exército pode levar no máximo 2 mercenários. O jogador não poderá utilizar mais que uma carta com o mesmo número romano no seu exército. Adquirido um mercenário ou um legionário com o valor 5, eu não poderei utilizar outro mercenário ou legionário com o valor 5, mesmo que seja da minha cor. Se o jogador recortar um equipamento, que são então as cartas com um fundo vermelho, ele irá colocar a carta de equipamento por baixo do soldado, deixando o símbolo e os pontos de vitória à mostra. Os soldados irão requerer o tipo e número de equipamento presente no topo da carta, apenas podendo colocar as cartas de equipamento em tipo e em quantidade descritas nessa carta. Sendo assim, este iria poder levar então uma espada, uma lança e um cavalo, já que tem então os 3 símbolos. Este poderia levar um escudo e depois ou poderia levar uma espada ou poderia levar uma lança, mas não as duas, como diz o sinal. Esta daqui, apesar de fazer parte do exército, a cozinheira não pode levar nenhum equipamento. E, como sempre, de seguida irá biscar uma carta do topo do pilha de bisca. Se o jogador recortar um visitante, ele irá escolher uma carta de visitante da mão e irá jogar a carta no seu exército, num dos extremos vazios da fila de exército, virada para cima. Isto é, ou aqui ou aqui. No entanto, não pode substituir nem colocar por cima de outra carta de visitante ou Deus Marte já presente no exército. Isto é, neste momento, eu não poderia utilizar a carta por cima desta porque já está ocupada com uma carta de Deus Marte. Quer dizer que apenas podia colocar no final do meu exército este visitante. E claro, de seguida, iremos biscar uma carta do topo da pilha de bisca para repor a mão a 3. Finalmente, a outra ação que o jogador poderá fazer no seu turno é dispensar. Para isso, o jogador irá descartar uma carta da sua mão virada para baixo, sem mostrar aos outros, com o músico à mostra e fora da linha de exército. De seguida, irá biscar uma nova carta da pilha de bisca, repondo a sua mão a 3, como sempre. Atenção, cada carta descartada desta forma irá contar meio ponto negativo no final do jogo. Como já foi dito, antes ou depois da ação principal, o jogador pode fazer uma vez por turno uma ação livre. Esta ação consiste em descartar uma carta de visitante ou de Deus Marte presente na sua linha de exército e fazendo o seu efeito de forma obrigatória. Existem, no entanto, 2 exceções. A carta de Júlio César, que será passada para a direita, e a carta de Auxília, que será colocada na linha de exército. Esta é a carta de Júlio César, que, como uma ação livre,
irá retirar todas as cartas do campo de treino, descartá-las e colocar 4 novas. No entanto, a carta de Júlio César não é descartada, é passada para o jogador à sua direita, que terá que ter um dos locais à esquerda ou à direita do exército livre, isto é, sem nenhum visitante ou outra carta de Marte. Se não tiver, irá passar ao jogador seguinte e assim por diante até ter alguém que tenha um lugar de visitante ou carta de Marte livre. O que pode dizer que o Júlio César volte outra vez para o jogador que o acabou de jogar. Como ação livre, o jogador também poderá jogar a sua carta de Deus Marte de comandante, que é esta daqui. Para isso, o jogador irá descartar 1, 2 ou 3 cartas da sua mão e irá biscar o número de cartas que descartou da pilha de bisca. A carta de Auxília, que é esta, permitirá então o jogador, como a sua ação livre, pegar no Auxília e colocá-lo numa das posições livres no seu exército, contando o Auxília no final do jogo como um ponto de vitória. O médico irá descartar para a pilha de descarte comum 2 cartas que foram dispensadas pelo jogador e que estavam a contar pontos negativos. O inspetor irá permitir o jogador retirar uma carta da mão para a pilha de descarte comum e depois o jogador poderá inspecionar a pilha de descarte comum, escolhe uma carta dela e irá colocá-la de volta na sua mão. A carta de senador irá permitir ao jogador retirar aleatoriamente uma carta da mão de um dos seus adversários. E antes de adicioná-la à sua mão, escolhe uma carta da sua mão que irá entregar a esse adversário. E irá então pegar nessa carta e juntá-la à sua mão. E poderá fazer isso com todos os jogadores que estão em jogo. A carta de Cleópatra escolhe uma carta de equipamento existente no exército de um dos seus adversários e remove essa carta de equipamento para a pilha de descarte. Atenção, se a pilha de bisca chegar ao fim pela primeira vez, será baralhada a pilha de descarte e será criada uma nova pilha de bisca. Um jogo de Lusitânia 21 termina imediatamente se um jogador conseguir no final do seu turno 21 ou mais pontos de vitória. O jogo também termina se a pilha de bisca se esgotar uma segunda vez. E irá terminar o jogo no final do turno do jogador que retirou a última carta da pilha de bisca. De seguida serão contados os pontos presentes no exército. Lembrando que cada carta descartada pela ação de dispensar conta meio ponto negativo. Quem tiver mais pontos será declarado o vencedor. Em caso de empate, será dos empatados o jogador que possuir a carta de Júlio César ou que esteja à esquerda mais próximo do jogador que a possuir. O Lusitânia 21 tem também novidades que são 2 expansões que podem ser utilizadas uma ou outra ou ambas. A expansão Lauris, que é esta aqui em cima, iremos então utilizar o número de cartas igual ao número de jogadores mais 1, baralhando se necessário e escolhendo então aleatoriamente. O primeiro jogador a atingir o objetivo que está descrito na carta irá levar para si e irá contar o ponto de vitória que está no canto superior direito. A expansão Virtus, que é esta que está aqui, irá também ser utilizada o número de cartas igual ao número de jogadores mais 1. Dado ao caso de não usar todas, também serão escolhidas aleatoriamente e postas à vista de todos os jogadores. Estas cartas também são através de objetivos. O primeiro jogador a conseguir cada um dos objetivos irá levar para si a carta, mas em vez de dar pontos de vitória, irá dar habilidades especiais a esse jogador. As descrições das cartas e dos objetivos estão na página 12 e 13 do livro de regras. E é assim como se joga a Lusitânia 21.